Você já sabia que as girafas fazem creche para os filhos delas? E que elas possuem uma sociedade matrilinear? Vamos explorar nesse vídeo mais sobre a sociedade das espetaculares girafas e entender um pouco mais como a cor dos machos, né, se eles são mais escuros ou mais claros, também indica se ele é um macho mais dominante ou não. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Apesar do grande interesse que as pessoas que ultimamente têm tido sobre o comportamento das girafas, particularmente por volta de 2010, a maioria dos estudos são de populações isoladas, o que dificulta tirar conclusões mais gerais, porque precisa ter um entendimento maior, mais macro sobre a espécie, né, em diversos locais. Zoe Miller e Stephen Harris mostraram que as girafas exibem muitas das características típicas dos mamíferos, com sistemas sociais, que são chamados cooperativos, né, que os animais cooperam entre si, complexos. E elas possuem sociedades matrilineais, em que o foco é em uma fêmea dominante. No entanto, para a hipótese da complexidade social, as espécies também devem possuir sistemas de comunicação complexos, tal como nós já falamos aqui em outros 2 vídeos do canal, na verdade até 3, né? Mas sobre o último que nós focamos muito é no caso dos porcos. Então vou deixar indicado aqui, no qual eu detalho mais lá sobre a questão da importância da inteligência dos porcos e dessa questão dos sistemas de comunicação. E esse sistema de comunicação é muito importante porque ele regula as interações e relações sociais entre os membros do grupo, tal como eu explico nesse vídeo do porco. No caso das girafas, os sistemas de comunicação eles são mal compreendidos. A percepção de que a girafa tem poucas interações sociais foi reforçada pelas suas estratégias que elas têm de conservar energia. Para atender às suas necessidades energéticas, as girafas passam a maior parte do dia se alimentando e se movendo entre locais na qual elas vão comer. E especialmente elas passam muito tempo assim fazendo, andando e procurando, quando os recursos, né, a comida, as plantas que elas comem, está escassa, no período da seca, por exemplo. Em comparação com outros ruminantes, a girafa passa um tempo enorme do dia dedicado à alimentação. Elas passam em média 13 horas por dia alimentando, em comparação com o período de ruminação, que dura uma média de 4 horas e meia por dia. Lembrando que todo ruminante, como as vacas, as girafas, os veados, eles possuem estômagos divididos em câmaras para conseguir mais facilmente digerir a comida. Como nesse esquema, temos várias partes do estômago, né? Temos o rumen, que é essa parte do estômago, essa parte grandona, aí tem o almaço, o retículo, o albomaço. Essa característica do rumen define os chamados ruminantes. E durante o dia, os animais mastigam e engolem. E depois disso, que eles mastigam e engolem, a comida volta para a boca deles e eles remastigam a comida para depois engolir novamente, que essa remastigação facilita o processo de digestão. E esse processo em que a comida volta para a boca é chamado de ruminação. Até por isso vem aquela expressão, né? Fica ruminando as coisas, que fica voltando. E vamos agora entender sobre a sociedade matrilinear das girafas. A hipótese de Zoe Miller e Stephen Harris propõe que as girafas formam sociedades matrilineais, porque os seus descendentes eles seriam vulneráveis à predação. E grupos que são matriarcais, eles agem como um escudo protetor e criam um ambiente adequado para os filhos aprenderem as habilidades sociais necessárias e também as de sobrevivência. E quais que são as características de uma sociedade matrilinear? Primeiro é a dispersão masculina, então os machos que migram e as fêmeas ficam. Segundo, a filopatria feminina, que é a tendência das fêmeas a retornar aos locais de alimentação e também aos locais de nascimento dos filhotes. E a terceira característica é a necessidade da assistência na criação ou na proteção dos filhos umas das outras. E a quarta característica são os benefícios individuais que as fêmeas obtêm a partir da chamada forragem social, que é a procura de comida em grupo.
Isso tudo inclui agregações de parentes maternos e o compartilhamento entre esses recursos entre as gerações, mãe e filha, por exemplo. Vamos entender agora um pouco sobre os grupos de girafas. Os tamanhos dos grupos são tipicamente de 3 a 9, embora animais solitários sejam comuns. A função do comportamento de agrupar-se nas girafas não é clara. A pressão dos predadores não parece ser um fator de grande impacto para as girafas ficarem juntas. Há fortes evidências de que o parentesco influencia os padrões de como elas estão associadas, independente da forma com que o espaço na qual elas estão está sendo compartilhado. O consenso é que os pares mãe e filhote são fortemente associados, próximos, seguidos pelas fêmeas adultas, que são mais propensas a serem parentes do que não parentes. As fêmeas parentes tendem a ficar mais juntas. Padrões de estreita associação em fêmeas podem resultar de vínculos estabelecidos em creches, o que pode indicar relações baseadas em parentescos ou ambientes compartilhados desde que elas eram jovens. E vamos falar agora um pouco sobre a fase de aprendizagem das girafas e como esses grupos se formam. A gregariedade, ela é uma fase de desenvolvimento durante a qual os indivíduos eles se associam ativamente uns aos outros para que eles possam aprender novas habilidades e praticar os comportamentos sociais, que é muito importante esse momento da vida dos animais quando são jovens. E isso parece ocorrer nas girafas. Os subadultos, que ainda não são adultos, os jovens, eles são mais gregários do que os adultos. Eles têm mais associações e são mais fracos de conexões. Os machos normalmente se dispersam na idade adulta e eles se tornam mais solitários, enquanto que as fêmeas permanecem intimamente associadas com algumas outras fêmeas adultas ou subadultas. E as fêmeas acabam se ajudando. Grupos menores na estação seca geralmente está associado a um aumento na força dos vínculos entre os indivíduos do grupo. Quanto menos indivíduos têm, mais próximos eles podem ficar entre si. E as fêmeas adultas formam grupos menores quando elas têm filhotes. Laços mais fortes entre as fêmeas nos grupos pequenos podem conferir benefícios na sobrevivência dos descendentes. Assim como observado no caso dos primatas, que nós já falamos sempre aqui, do benefício de viver em grupo, de apoiar uns aos outros. E na questão das creches que as girafas fazem. Embora raro, no caso dos mamíferos, as girafas formam as creches. Os filhotes criados em uma creche têm maior probabilidade de sobrevivência do que os criados sozinhos. E as outras fêmeas do grupo, tipicamente, elas também têm os seus bezerros juntos e às vezes elas podem cuidar uns dos filhotes das outras. Os bezerros, os filhotes delas, que nascem na estação chuvosa, provavelmente farão parte de um grupo maior com associações entre si mais fracas, o que acaba afetando o nível de investimento das outras fêmeas adultas nele, ou a qualidade do cuidado de cooperação para aquele filhote. Porque quanto menor o grupo, mais os indivíduos se ajudam, se cooperam e cuidam um dos outros. Quanto maior o grupo, menos isso acontece. Girafas fêmeas mantêm associações de longo prazo com outras fêmeas e seus próprios descendentes, enquanto que os machos só se associam com as suas mães. Um outro aspecto interessante das girafas é que elas fazem luto. Filhotes jovens são frequentemente deixados em uma creche e são cuidados pelos adultos que não sejam a sua mãe. E elas também fazem a amamentação, o tema do meu mestrado, que é amamentar o filhote uma da outra, o filhote de outra fêmea. E as fêmeas exibem comportamentos de angústia quando um filhote de outras fêmeas morrem ou quando seu próprio filhote morre, sugerindo que todas as fêmeas investem nos jovens do grupo e acabam tendo essa expressão de luto. Comportamentos de estresse muito pronunciados nas mães girafas acontecem por até 7 dias depois da morte do seu filhote, que fazem com que as mães se isolem e parem de procurar comida e também até de procurar água. E isso tudo impacta em como que as fêmeas estão fortemente associadas com seus filhotes. Em relação ao acasalamento, os machos estão prontos para acasalar quando eles tiverem cerca de 7 anos de idade. No entanto, para ter acesso a uma fêmea disponível, geralmente isso requer uma luta de pescoço a pescoço com outros machos para ganhar o direito de acasalar,
porque poucos vão poder procriar, né? Poucos machos acabam procriando, têm o direito. As fêmeas estão prontas para acasalar quando tiverem cerca de 4 anos de idade. Para descobrir qual delas está disposta a acasalar, os machos sentem o cheiro pela urina. Eles batem a cabeça na região, né, da vagina dela e isso acaba fazendo xixi e ele vai e lambe o xixi e sabe se ela está no cio ou não. Isso por causa do quê? Dos feromônios que trazem essas informações. E se você quer saber o que o feromônio faz, indica e como que isso afeta na questão reprodutiva, confere aqui que nós já temos vídeo sobre isso. A reprodução pode ser a chave para a aparência única e o pescoço longo das girafas, porque através dos seus pescoços, é que a reprodução acontece, né? Por causa das batalhas de pescoço entre os machos, na qual eles vão determinar quem é o macho mais forte e o direito de acasalar com a fêmea. Não existe um período específico para a reprodução das girafas, o período do ano. Pode ocorrer em qualquer mês do ano. Os machos emitem um forte odor corporal e cheiram a urina das fêmeas para saber o seu estado reprodutivo. O intervalo entre os nascimentos é de quase 2 anos. As mães geralmente se afastam do resto do rebanho para ter os seus filhos. Se a girafa fêmea estiver grávida, a sua gravidez dura cerca de 14 meses e meio. Ela dá à luz o seu bebê de pé. Então a primeira experiência do recém-nascido é cair numa longa distância até o chão quando ele deixa o útero da sua mãe, né? A girafa bebê ela rapidamente se recupera desse tombo e está de pé e andando em torno de 1 hora. E os machos, eles têm algumas características mais típicas, né? Uma delas é o desenvolvimento dos chamados ossicones, são essas estruturas ósseas que ficam na testa dos animais, nessa meio pontudinha, né? E eles também possuem musculatura claramente visível do pescoço à medida que os machos envelhecem. Isso permite com que os machos sejam categorizados em 3 tipos diferentes de macho. Dos machos A, B e C, como vocês podem perceber nessa imagem. Os machos da classe A, eles geralmente são os machos mais dominantes e eles são esses mais vigorosos e eles têm essas protuberâncias bem mais marcantes. Outra característica é que a cor da pele das girafas, dos machos, está associado com a sua idade e com seus padrões sociais. E se ele é o macho subalterno ou o dominante. A maioria, mas não todas, as girafas machos escurecem com a idade, mas apenas uma pequena proporção de machos mais velhos se tornam muito escuros. Tem uma cor bem marcante. Os machos mais jovens e mais pálidos, eles tendem a ser mais gregários, a viver mais em grupo, enquanto que os machos mais escuros são muito mais solitários. Isso é consistente com um sistema no qual os machos mais escuros e dominantes ficam aí vagando à procura de fêmeas que estão no estro. Machos mais jovens ou que são subordinados podem atrasar o seu desenvolvimento, né, a sua tática de procurar fêmeas, ou usar uma tática alternativa, como permanecer no grupo com as fêmeas, porque assim ele pode ganhar algumas cópulas quando um macho mais dominante não está presente. E você já imaginava que as girafas tinham creches? Isso é uma característica bem interessante, né? Quando nós vamos explorando mais das características sociais dos animais, nós passamos a ter uma outra percepção da vida dos animais e até da nossa própria vida. Nós vamos sempre nos surpreendendo conforme nós vamos conhecendo mais. E aqui no canal nós já temos uma série de vídeos falando sobre vários animais, explorando mais detalhes sobre essas características de vida, de socialidade. Eu vou deixar linkada essa série de vídeos para vocês entenderem vários aspectos da socialidade. E também vou deixar indicado aqui esse outro vídeo na qual eu falei sobre a questão da inteligência dos POCs, que ficou bem interessante, para vocês terem esse panorama maior, né? Então não deixe de se inscrever aqui também no canal, porque muito em breve nós vamos falar de mais animais e muitos outros temas interessantes. Então já se inscreve e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!